Livro Como Fazer Escolhas Certas, de Elizabeth. Capítulo 8. Acabando com seu hábito de se preocupar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4 e 6. Este é um momento de confissão. Sou uma pessoa que se preocupa de forma exagerada há muito tempo. Na realidade, quando jovem, eu poderia facilmente ter sido eleita presidente da Sociedade Internacional das Pessoas Exageradamente Preocupadas. Seria fácil me localizar em meio à multidão. Eu era a pessoa com as unhas roídas até o toco, aquela com a testa sempre franzida, aquela segurando um pacote de balas e colocando-as na boca de maneira constante e regular. Você consegue visualizar essa imagem? Tenho algumas histórias muito tristes daquela época em que eu era uma pessoa sempre preocupada com ninharias. Parte do problema é que minha personalidade é tipo A, cujos traços característicos são a impulsividade e a impaciência. Não digo isso como uma desculpa. Isso só representa outra parte de minha confissão. É fácil encontrar coisas com as quais nos preocupar. Quando eu via alguém realizando uma tarefa ou trabalho, achava sempre que se fosse feito do meu jeito, seria feito da forma correta. Eu sempre me preocupava com coisas que não eram da minha alçada. Estava o tempo todo preocupada e minha mente em geral estava em parafuso até cair em um buraco negro. Eu conseguia pensar em todas as calamidades que poderiam acontecer com minhas filhas, incluindo até meus futuros netos ainda não nascidos. Isso se torna tóxico quando combinado à descrença, e minha vida estava realmente um caos. Agora sei que naquela época eu estava apenas agindo conforme o estilo de vida de qualquer pessoa não cristã. Eu tinha pelo menos uma desculpa, pois não conhecia Jesus Cristo. Depois, quando me tornei uma nova criatura, uma nova pessoa e filha do Senhor, eu tinha sua palavra para me aconselhar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4 e 6. A preocupação é um péssimo hábito, embora a exortação de Jesus seja para não nos preocuparmos. É difícil agir de forma despreocupada. Isso é especialmente verdadeiro no meu caso, já que no passado fui alguém que se preocupava demais, uma especialista no assunto. Contudo, louvado seja o Senhor, agora sou uma preocupada em recuperação, graças à orientação de seu Espírito. Em meio a tudo isso, aprendi algumas verdades chocantes sobre este hábito. A verdade sobre a preocupação. A preocupação é algo que amamos praticar, ou pelo menos isso é verdade para a maioria das mulheres que conheço. E as coisas com as quais nos preocupamos são tão variadas quanto as questões e as pessoas em nossa vida, para não mencionar nossa imaginação superativa. O que quer que esteja em nossa mente pode ser a faísca que desencadeia um ataque de preocupação. Mas espera aí, estou indo depressa demais. O que exatamente a palavra preocupação quer dizer? Quando aprendi que a palavra de Deus me instruía a não me preocupar, decidi que deveria descobrir porque esse cuidado é expresso com tanta veemência. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Portanto, pesquisei um bom número de dicionários
e encontrei as seguintes definições para o verbo pronominal preocupar-se: sentir-se desconfortável e perturbada, ser sobrepujada por uma preocupação importuna e irritante, ser assolada pelas dúvidas. No sentido bíblico, preocupar-se significa ser tomada por uma distração pecaminosa e deliberada que distancia uma pessoa da confiança em Deus. Isso é preocupante. No sentido pessoal, o termo quer dizer que você sente uma ansiedade que precisa depositar aos pés do Senhor. Isso é reconfortante. À medida que eu pensava na preocupação e em alguma das implicações para as quais essas definições apontam, comecei a perceber por que não deveria me preocupar. Por exemplo, a preocupação é uma reação a algo que está acontecendo na vida de alguém. A preocupação é uma condição produzida quando não vemos nenhuma solução para nosso problema ou situação. A preocupação é uma atividade gerada pelo que parecem ser opções limitadas. A preocupação é uma ação que não tem fundamento legítimo. A preocupação é uma condição que afeta todos. A preocupação é uma reação que não produz resultados positivos. A preocupação só é positiva quando a situação se refere a algum pecado. A preocupação é um pecado que nega o poder de Deus, acabando com o hábito de se preocupar definitivamente. Só o fato de examinar essas definições me levaram a perceber que qualquer desafio da vida pode nos fazer ficar preocupados. No entanto, para a maioria de nossos problemas, uma solução imediata é reconhecer que você e eu não estamos sozinhas, mas espere um pouco aí. Você amará o que vem a seguir. Deus está sempre presente a seu lado. A morte de seu filho proveu salvação para nossos pecados e agora você é filha do Senhor. Deus toma conta de você e jamais a abandonará. Essas são promessas garantidas e totalmente confiáveis. Portanto, por que se preocupar? Mesmo tendo a garantia da presença de Deus em nossa vida, você concordará que a preocupação ainda precisa ser tratada e conquistada e obliterada. Como a preocupação é uma afronta a Deus e é contraproducente para você como pessoa, você não acha que as pessoas cristãs deveriam banir para sempre esse hábito de sua vida? Afinal, o cuidado de Deus por nós é constante. Ele é o bom pastor que nos garante que não nos faltará nada do que realmente precisamos. Salmos 23, verso 1. E dispomos de inúmeras promessas nos quais o Senhor assegura que tomará conta de cada faceta de nossa vida. Apesar disso, infelizmente, a maioria das pessoas cristãs, incluindo eu mesma, tem sérios e frequentes ataques de preocupação. Existem muitas oportunidades para ligarmos a máquina da preocupação. Portanto, como uma mulher que quer a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, Filipenses 4:7, pode acabar com o hábito de se preocupar e escolher não ser ansiosa. Por ser uma mulher que se preocupava demais, sofri uma úlcera com sangramento, colite e erupção cutânea nervosa nos 2 braços até a altura do cotovelo. Isso mesmo, procurei médicos e tomei remédios. Houve uma melhora.
No entanto, os médicos, os remédios e as compressas não conseguiam acabar com o hábito de me preocupar. Portanto, voltei-me para Deus. Leio a Bíblia e oro pedindo a ajuda de Deus com o meu problema de preocupação excessiva. De repente, notei que havia muitas e muitas ordens para que eu não me preocupasse. Agarrei-me a 2 versículos de minha lista de passagens. Não se preocupe. Comecei a lançar mão deles assim que sentia a queimação no estômago ou quando me surpreendia preocupada imaginando cenários sombrios. Fico empolgada em compartilhar esses versículos com você. Sei que eles a ajudarão tanto quanto me ajudaram. Ore comigo e comece a fazer de forma deliberada a escolha de não se preocupar. Não se preocupem. O primeiro versículo é Mateus 6:25. Quando você o lê, não pode deixar de reconhecer que nosso Senhor tem uma ordem, não um conselho, nem uma dica financeira, tampouco uma sugestão para pensarmos a respeito, mas uma instrução clara para nós. Jesus nos disse o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Mateus 6:24. Aqui Jesus ensina seus discípulos e todos aqueles que se reúnem para ouvir os ensinamentos do Sermão do Monte. Nesse sermão, ele afirma uma verdade sobre a vida. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. E qual foi sua afirmação seguinte? Ele começa com uma ordem de 3 palavras: não se preocupem. Observe a força dessas palavras de Jesus, simples, mas ainda assim diretas. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver. Você e eu temos um problema. Preocupar-se com alguma coisa é desobedecer à ordem expressa do Senhor. Para mim e muitas outras pessoas, essa deve ser uma das ordens mais difíceis de obedecer. Ainda assim, Jesus explica a razão pela qual não devemos nos preocupar, pois os gentios é que preocupam com essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:32 e 33. A preocupação de uma pessoa cristã equivale à falta de fé na habitualidade de Deus para prover a todas as suas necessidades. É de fato uma escolha em crer que Deus não tem seu melhor interesse em mente. E essas 2 possibilidades expressam dúvidas em relação à palavra de Deus e, por fim, ao próprio Senhor. Essa é uma posição claramente contraditória para um cristão, aquele que já experimentou a salvação de Deus, a quem Deus já disse claramente que o adotaria como filho, e a quem Deus prometeu em sua palavra que participaria de seu reino. Mateus 6:33. Essa verdade transforma o Sermão do Monte em algo muito prático. Não podemos buscar simultaneamente a glória de Deus e a nossa segurança ou conforto sem sermos infiéis ao Senhor. Jesus nos amou ao ponto de morrer por nós e Ele quer que glorifiquemos seu Pai. O teste da verdade é: você acredita ou não na promessa de que Deus cuidará de você? A mensagem de Jesus é claríssima. Não podemos deixá-la passar em brancas nuvens, nem interpretá-la de forma equivocada.
Ela é direta e foi entregue em 3 palavras simples e bem compreensíveis. Não se preocupem. Os seguidores de Jesus estavam ansiosos e abertamente preocupados com relação às necessidades básicas da vida diária. Preocupavam-se com os alimentos e as vestes, e isso de tal maneira que estavam perdendo o foco em Deus, em dedicar-se 100% às prioridades de seu reino. O serviço deles para Deus, cujo valor é eterno, estava sendo diluído e corria risco graças à obsessão deles com as necessidades básicas do cotidiano, cuja natureza é temporal e terrena. Cara leitora, isso é um fato. O temor e a preocupação imobilizarão você em seu trabalho no reino. Acabarão por distrair você de sua adoração e amor a Deus, seu serviço a Deus e a seu povo, sem mencionar, é claro, sua paz e alegria. Se tornam mais difíceis e mais cheios de obstáculos quando você se preocupa e falha em confiar no Senhor. Isso transforma a preocupação em um hábito muito sério e perigoso. Você não acha? Não andeis ansiosos. A segunda passagem das Escrituras para a qual aprendi a me voltar sempre que me preocupava com algo era Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Observe a ordem. Não andeis ansiosos. Outra versão traduz esse versículo da seguinte forma: não andeis cuidadosos de coisa alguma. A palavra usada no original grego, traduzida aqui por ansiosos ou inquietos, descreve a situação em que alguém é puxado para direções distintas. A forma como o apóstolo Paulo empregou a frase "não andeis ansiosos" aponta para uma prática que acontecia habitualmente. É evidente que, para seus leitores, a preocupação era uma rotina. A seguir vem a cura. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graça. Qual é a cura para a preocupação? Acreditar na oração. O apóstolo Paulo fornece detalhes específicos sobre como a oração deve ser usada para silenciar a preocupação. Observe 4 palavras distintas que ele usa em referência à oração. Os pedidos. Enfatiza pedidos específicos e não generalidades. A oração refere-se à adoração dirigida a Deus como um ato de devoção. A súplica origina-se de um termo que significa pedir humildemente pelas necessidades pessoais de alguém. As ações de graças refere-se à expressão de apreço e gratidão. O recipiente. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. A preposição diante sugere a ideia de estar na presença de Deus. Aquele que ora precisa compreender que Deus está presente. Portanto, a preocupação é inapropriada e os pedidos livres de preocupação são sempre bem-vindos. A consequência. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Verso 7. Uau! Por fim, agora podemos exultar. A paz é nossa. Quando você é fiel na oração e lança aos pés de Jesus seus cuidados,
ansiedade ou inquietação, Ele lhe proverá a paz. A paz do Senhor é poderosa, como a sentinela que guarda e patrulha a porta de entrada de seu coração. Essa paz não significa ausência de tribulações em sua vida. Significa experimentar a confiança calma em seu espírito, independentemente das circunstâncias, pessoas ou eventos difíceis que você enfrenta. A única exceção de Deus. Tenho certeza de que você já ouviu a seguinte afirmação: toda regra tem exceções. Bem, esta é a exceção à ordem de Jesus e de Paulo para que você não se preocupe. Você deve se preocupar com a vontade de Deus. Deve sempre se preocupar em fazer as escolhas que agradam a Deus, que promovem seu reino, que se conformam à sua vontade. Sua preocupação constante deve ser a mesma que a de Jesus ao orar no jardim. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Tenho certeza de que você não acorda todos os dias e pensa: em termos humanos, deixe-me ver quantas decisões posso tomar hoje que desonrarão Deus e serão uma afronta à sua santidade. Ainda assim, em muitos dias, é exatamente isso que acontece quando você não leva suas escolhas a sério e especialmente quando você não apresenta a Deus suas escolhas e tomadas de decisão. A preocupação seria o motivo principal para garantir que você consulta o Senhor por intermédio da palavra de Deus, da oração e de um conselho sábio e piedoso. Se você se preocupar com a correção de suas escolhas antes de fazê-la, experimentará menos remorsos porque terá evitado fazer a escolha errada. Assim, é algo bom preocupar-se com cada escolha que você está prestes a fazer. No entanto, preste bastante atenção naquelas situações em que seus motivos são questionáveis ou nada piedosos, como o medo, a ganância, a raiva, a vontade de agradar as pessoas. Parece não haver nenhuma opção. A resposta parece ser a saída mais fácil para a situação. Uma resposta rápida é necessária. Faça a sua parte. Você percebeu que não tratei dos assuntos com os quais as mulheres mais tendem a se preocupar? Filhos, maridos, finanças, saúde e assim por diante? Poderíamos preencher bibliotecas com nossas preocupações. Não, o problema não está em preocupações específicas, mas com nossa disposição de entregar nossa plena confiança àquele que pode nos auxiliar em nossas preocupações. Jesus mesmo disse: não se preocupem. Fim de papo, caso encerrado. Você tem muitos motivos pelos quais agradecer ao Senhor. Para começar, Deus prometeu estar a seu lado, oferecendo-lhe provisão, conforto, força e auxílio. E também prometeu que, quando esta vida terminar, preparou um lugar para você, uma casa eterna no céu. Portanto, em vez de se preocupar com coisas que você não pode controlar, comece com aquilo que você pode fazer. Se tiver de se preocupar com alguma coisa, que seja com as escolhas que você anda fazendo. São escolhas certas diante dos olhos de Deus? Como você pode garantir que está se movendo na direção certa para conformar-se à vontade de Deus? O que você pode fazer? Escolha crescer espiritualmente. 2 Pedro 3:18. Quanto mais você souber sobre a santidade de Deus, maior será a probabilidade de fazer as escolhas mais piedosas. Quando você mais conhecer
a provisão de Deus, menor será a probabilidade de duvidar da bondade de Deus. Escolha passar uma esponja no passado e recomeçar em novidade de vida. 1 João 1:9. O pecado obscurece seu julgamento, barra o estímulo do Espírito Santo e cauteriza sua consciência. E essas são apenas algumas das consequências do pecado. Portanto, seja rápida em buscar o perdão de Deus quando você pecar. Nem por um breve momento você não pode se dar ao luxo de permanecer no pecado e fora da vontade de Deus. Escolha evitar as situações pecaminosas. 2 Timóteo 2:22. Escolha ficar distante de qualquer situação que possa levá-la a tropeçar no pecado e evite em sua rotina as pessoas que atentam a distanciar-se das coisas de Deus. Além disso, evite lugares que possam tentá-la, como a sorveteria com milhares de sabores deliciosos ou as lojas de departamento com roupas e complementos da moda que estão acima de suas condições financeiras. Escolha não se preocupar. Espero e oro para que você encare a preocupação pelo que ela é, um hábito pernicioso que pode e deve ser abandonada. Você consegue imaginar uma vida sem preocupações? Você não deseja a saúde e a paz de espírito que acompanham uma vida livre de preocupações? E não anseia por dias livres de fardo pelo fato de você confiar em Deus, entregando a Ele toda e qualquer preocupação, a fim de que possa se concentrar na confiança, no amor e na provisão do Senhor? E você não sonha em ter energia para concentrar-se no serviço aos outros? Energia que hoje é consumida por sua ansiedade e inquietação? À medida que você a cada dia passa a ter o objetivo de escolher não se preocupar, pode conquistar todos esses benefícios e muito mais, libertando-se completamente para servir a Deus e aqueles a quem você ama de todo o coração e desfrutando de verdadeira paz de espírito. Olhe para Deus dia após dia, hora após hora, minuto após minuto e escolha após escolha. O Senhor está pronto e disposto a ajudá-la a tomar a decisão importantíssima de confiar nele em vez de se preocupar. As diretrizes de Deus para você fazer as escolhas certas. Sobre não se preocupar. As diretrizes apresentadas a seguir ajudarão você a caminhar ao longo de seu dia, confiante de que está buscando fazer as escolhas certas. Escolha sempre o que é correto. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4:17. Consulte sua Bíblia antes de fazer uma escolha. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Salmos 119:105. Não tome nenhuma decisão sem orar previamente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Busque o conselho de pessoas cristãs sábias antes de tomar alguma decisão. Onde não há conselho, os projetos se frustram, mas com muitos conselheiros eles se estabelecem. Provérbios 15:22. Acredite que Deus tem em mente o melhor para você. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11.